Sim. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, gente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Solicito ao cerimonial conduzir até esta mesa de honra os nossos homenageados e homenageadas da noite. A senhora Carla Cristina Fernandes Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE. A senhora Estela Alves Branco Romanos, presidente da Emater Rio. A senhora Maria Beatriz Bley Martins Costa, coordenadora do Green Rio. O senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, consultor sênior em finanças públicas. Todos esses que eu acabei de convidar à mesa são agraciados com a medalha Tiradentes. Bia, bem-vinda. Convido também para compor a mesa o senhor Rodolfo Tavares, presidente da Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho do Senar, agraciado com o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Esperar aqui a chegada do Rodolfo. Bom, Estela. Fiquemos em posição de respeito. Há um momento antes. Podemos ficar, mas eu quero convidar para fazer parte da mesa também Fernando Salgado, que é chefe de gabinete do deputado Jair Bittencourt, representando o deputado neste ato. Bem, agora sim, vamos ficar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Olha, preenchidas aqui um pouco dessas etapas mais formais, quem me conhece sabe que eu sou marcado muito mais pela informalidade, e eu vou fazer uso dela aqui, primeiro, para ser mais ágil na condução da cerimônia, porque sei bem que todo mundo tem grande apreço, respeito pelos homenageados, mas como são vários, eu tenho certeza que se a gente for mais ágil, nós vamos agradar mais. Então, eu quero fazer aqui de maneira bastante respeitosa algumas menções, mas eu gostaria de citar nominalmente cada pessoa que está aqui, porque todo mundo que se dispôs a vir aqui participar dessa homenagem, além dos laços de afeto, de respeito, do relacionamento profissional, merece a citação. Mas eu vou relacionar alguns ao longo da cerimônia, né? E nessas pessoas todos se sintam citados e também agradecidos. Ao prefeito Renato Bravo, está aqui presente, prefeito de Nova Friburgo, homenageando aí aos prefeitos, aos representantes dos municípios, citando o Alex Grilo, secretário estadual de Agricultura, quero homenagear os secretários de Estado e a representação do governo do Estado aqui, assim como ao Glauco Barradas, que é presidente da Fundação Instituto de Pesca do Estado, ao Celso Merola, representando aqui ao Ministério da Agricultura, ao Carmelo Perrone, conselheiro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Deise Oliveira, subsecretária de Gestão da Casa Civil, e alguns outros que eu vou citar ao longo, o Jesus Costa, presidente da FACERJ, Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio. Evidentemente que, como eu disse, né, aqui bastante gente amiga, querida, até pelos laços que a gente estabelece com os homenageados, dá para ver que o ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem é, está muito bem representado aqui essa noite, né? Por uma presença maciça de pessoas que compõem a vida dos homenageados, sejam suas famílias, sejam seus amigos, amigas e colegas de profissão, de luta, né, de trajetória no dia a dia. Essa homenagem, tanto a medalha Tiradentes, quanto o título de benemérito, no caso aqui, no que se refere à prestação das minhas homenagens, e também dos deputados Gustavo Tutuca, que é coautor de parte das homenagens comigo aqui, né? E ao deputado Jair Bittencourt, que também é autor de homenagem aqui, eu quero dizer que o critério adotado é um critério bastante rigoroso na prestação dessas homenagens. Tanto eu quanto os dois deputados citados aqui somos daqueles que fazem da medalha Tiradentes e do título de cidadão, perdão, do título de benemérito, algo que realmente distingue os homenageados em função de não ser alguma coisa corriqueira. Essa homenagem ela é feita a pessoas que indiscutivelmente trouxeram e trazem contribuições importantes para o nosso Estado. Daí nós estamos aqui realmente com um grupo de homenageados e homenageadas que correspondem e superam os critérios para a concessão dessas honrarias. Quero registrar que, além dos homenageados e homenageadas já citadas, no meu caso, duas pessoas não puderam estar aqui essa noite em função de compromissos assumidos, mas eu quero citar aqui porque eu farei a homenagem posterior, mas no local de trabalho deles, que é o Ivan Monteiro, presidente da Petrobras, né? E o meu querido Luiz Cláudio Fernandes, que é o atual secretário de Fazenda do Estado, que inclusive substituiu o nosso querido Gustavo Barbosa, que aqui está. Então eles receberão posteriormente. Mas, já que eu citei o Gustavo, eu quero fazer uma referência aqui, começando
por citar o Gustavo, mas eu vou incluir imediatamente as mulheres que estão homenageadas aqui, porque elas são, a maioria no plenário, dá para ver visualmente que são a maioria no plenário, e além de serem maioria no plenário, elas têm hoje desempenhado um papel cada vez mais relevante em todas as áreas, né, da atividade humana, e especialmente na atividade pública. O que se percebe é uma presença intensa das mulheres, e quando eu falo do público, eu não estou dizendo do público estatal, estou dizendo daquilo do interesse público, né, da atividade que se volta para a coletividade. Então, aqui temos exemplos, né, de mulheres, 3 representantes aqui do gênero, mas que são, sobretudo, pessoas que compraram em diferentes momentos da sua vida desafios muito importantes, né, e são pioneiras, cada uma no seu segmento. Então, eu citaria aqui a Bia, né, se você me permite chamar assim, a Ana Beatriz, coordenadora do Green Rio. A Bia tem uma atuação reconhecida no que diz respeito à sustentabilidade da produção agrícola. A Bia conseguiu um canal muito importante entre produtores e consumidores, não só de produtos orgânicos, na acepção da palavra. Ela e a Rosina, que aqui está, né, e toda a equipe que compõe, o Álvaro e toda a equipe que compõe o Green Rio, sempre essa parceria aqui, ela remonta a pelo menos, eu vou acabar entregando um pouco aqui, a minha idade, que é de vocês, eu não farei isso, mas eu me lembro do nosso primeiro contato ali pelo ano 2003, 2004, portanto, nós estamos aí quase que debutando essa nossa amizade, né? Uma amizade formada muito em função da defesa de interesses diretamente relacionados à agricultura sustentável, a tudo aquilo que o programa Rio Rural tão bem encarna e está aqui representado. Eu poderia citar os dirigentes do programa Rio Rural lá na secretaria, o Nelson e a Elga, e obviamente a pessoa da Estela, que eu vou falar depois, mas Bia, o seu papel só valoriza, na verdade, né, esse trabalho todo ligado à sustentabilidade. E ao homenagear o seu Almerindo, que está lá, um produtor de Italva, que já nosso conhecido, né, Almerindo, a quem eu peço uma salva de palmas por estar aqui representando os produtores, eu quero dizer que cada vez mais a produção agrícola sustentável, ela é o caminho para todos nós. Da mesma forma, as outras 2 mulheres, eu vindo aqui já pelo caminho da agricultura, eu vou fazer uma força muito grande para manter aqui essa fala minha no campo da divulgação mesmo dos feitos das minhas homenageadas aqui, dos meus homenageados, porque na verdade essa fala minha está recheada de emoção, porque ao mesmo tempo que são pessoas que eu tenho no meu rol de relacionamento de trabalho, num outro aspecto eu firmei uma amizade muito profunda, muito verdadeira e muito impactante para a minha vida, e é o caso preciso da minha amiga Estela, que está aqui, nossa presidente da Emater, homenageada aqui nessa noite pelo deputado Jair Bittencourt, que cumpriu esse papel para não dizer que era marmelada minha de homenagear a Estela, né? Então, brincadeiras à parte, o Jair faz essa justa homenagem no momento em que ele, como deputado e como um secretário que assumiu a Secretaria de Agricultura e teve a sabedoria, a maturidade, porque muitas vezes quem senta numa cadeira nova e quem vive há muito tempo na vida pública sabe muito bem disso, e o Márcio Fortes, que estou vendo aqui, o Ricardo da Firjan, sabem disso muito bem, que muitas vezes quem senta na cadeira se sente muito tentado a mudar tudo, imprimir ali, às vezes por um pouco de vaidade, um pouco talvez da ânsia natural do humano de querer imprimir algumas marcas. O Jair
ao contrário disso, quando assumiu a Secretaria de Agricultura, procurou preservar aquilo que era um trabalho que vinha de vários anos, no momento em que eu saí da Secretaria, né, para enfrentar um desafio na Casa Civil. O Jair valorizou, prestigiou a prata da casa, no sentido dos concursados, mas também dos dirigentes que lá estavam, e a Estela permaneceu à frente da Emater, fazendo um brilhante trabalho, um trabalho que tratou esses anos todos da recuperação da dignidade da extensão rural no estado do Rio. Todos sabem, né, que apesar de toda a crise que nós vivemos, a Emater neste momento, reforma a sua rede de escritórios, né? A Emater lidou com as dificuldades no auge da crise, mas está sabendo se reerguer, se recuperar, graças à liderança da Estela, da sua diretoria, que é uma diretoria formada pela Magda, pelo Mansur, e a base que se compõe dos técnicos e técnicas que estão aqui representados nessa noite, que eu peço também que sejam homenageados aqui juntamente com a Estela. Então, esse trabalho todo de manter a conexão com o trabalho rural foi algo admirável, uma obra que a Estela, com muita sabedoria, conduziu. E minha homenageada no segmento da indústria e também do comércio, porque ela consegue, né, conjugar bem a representação em duas entidades distintas na sua concepção, mas convergentes nos seus objetivos. A Carla, ela, na presidência do Conselho do SEBRAE, também confirma essa qualidade da gestão feminina, essa marca importante. A Carla nos ajudou a enfrentar, aqui mesmo nessa casa, uma versão fantasiosa e demagógica de que os incentivos fiscais concedidos a variados setores, diversificados setores da nossa economia, surgiu aqui a versão de que esses incentivos seriam os responsáveis pelos problemas de natureza fiscal enfrentados pelo Estado. Então, a Carla se posicionou de maneira muito firme, liderando segmentos importantes, né, sindicatos e federações, ao se posicionar aqui e nos ajudar a desmitificar essa história. Provar que, ao contrário disso, incentivos fiscais concedidos com critério, concedidos de maneira transparente, concedidos através da decisão colegiada e que tem acompanhamento, tem visões que hoje nos demonstram que eles produziram efeitos na arrecadação e produziram efeitos na geração de oportunidades que justificaram e justificam a manutenção da política de desenvolvimento do Estado. Isso se aplica às empresas de grande porte, de médio porte, e se aplica especialmente a um segmento que é muito importante para o SEBRAE, que é o segmento das micro e pequenas empresas, que são a vida, né, da instituição, o papel brilhantíssimo que o SEBRAE desempenha e que a Carla, no Conselho, lidera com toda essa equipe que forma a diretoria executiva do SEBRAE e que forma todo o time do SEBRAE que está aqui presente e tão presente na vida do nosso Estado. Então, Carla, você, minha homenagem. Os dois homenageados aqui presentes, o Rodolfo Tavares já tinha sido agraciado com a medalha Tiradentes. Mas nós consideramos que a medalha Tiradentes, que tem um simbolismo, tem um determinado simbolismo, ela deveria ser complementada pelo título de benemérito do Estado do Rio. E nessa condição, ocupam essa posição aqueles que, além do desempenho brilhante das suas funções, também têm
um histórico, né, de permanência em causas fundamentais do nosso Estado. E o Rodolfo, ao longo desse tempo todo que nós tivemos a oportunidade, tanto eu quanto o Jair, né, de estarmos servindo na agricultura, o Rodolfo sempre foi um parceiro inegável de todas as causas importantes do nosso Estado nesse segmento. Um segmento que, olhado sob o foco apenas do que ele representa no PIB do nosso Estado, muitas vezes ele pode gerar uma névoa de dúvida sobre o real papel e impacto da agricultura e do agronegócio e da agricultura familiar do nosso Estado. Mas quando a gente vê que a agricultura e todo o seu entorno, primeiro, são responsáveis por mais de 300 mil empregos dentro do nosso Estado, a gente começa a olhar diferente para essa atividade. Segundo ponto, quando se olha a produção agrícola antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, até verdadeiramente onde influi o agro, que é no consumo, na vida das pessoas, né? Talvez o grande público tenha tido uma visão um pouco melhor dos diversos componentes do agro através de uma campanha muito bem sucedida que hoje existe na televisão, mostrando o quanto o agro é importante na vida do Brasil, né? Tem até lá um mote que fala que o agro é tech, o agro é pop, e eu digo que o agro é sagrado. O agro, ele está na base, né, da sustentação, do alimento, de tudo que representa para nós. Então, o agro é tudo isso e mais a essência nossa, né? Então, se todo dia a gente se restaura, se todo dia a gente se alimenta, tem a ver com isso. O grande público, às vezes, não consegue enxergar por trás das instituições quem está animando, quem está trabalhando. E o Rodolfo Tavares, como presidente da federação, e os sindicatos rurais que estão aqui representados, as cooperativas, tem um papel importante, e o título de benemérito para o Rodolfo tem a ver com essa constatação. Finalmente, eu deixei até nessa última posição, embora tenha citado primeiro, a presença do Gustavo aqui, Gustavo, ex-secretário estadual de Fazenda, tem um simbolismo nessa noite. Esse simbolismo, ele tem a ver com o seguinte: o Gustavo na Fazenda e o Cristino na Casa Civil, nós apanhamos muito nesse plenário aqui. Nós apanhamos muito nesse plenário aqui. O ano de 2017 é um ano que certamente vai ficar na história do Estado do Rio, como um ano muito doloroso para o Estado, para as pessoas. Um ano muito difícil para os cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Um ano que marcou aquilo que um Estado, nem nos seus piores pesadelos, imagina enfrentar um dia, que é deixar de pagar em dia seus servidores, suas servidoras, seus aposentados, aposentadas e pensionistas. Isso é algo que, nos piores cenários, nenhum governante quer enfrentar. Ocorre que essa situação se configurou no nosso Estado, por uma série de razões que essa noite festiva não me permite aqui descer nos detalhes. Mas certamente são nesses momentos, nos momentos de maior dificuldade, nos momentos mais desafiadores da vida de um Estado, estar aqui nesse plenário, esse plenário aqui, além do simbolismo de ser o Palácio Tiradentes, um herói do Brasil, né, porque o Tiradentes reúne todos os componentes verdadeiros de um herói, né, de lutar pela liberdade, de ser sacrificial, no sentido de ter perdido a vida em função de um ideal, né? Mas estar nesse plenário é muito emocionante, primeiro porque essa é a última sessão de homenagens que eu vou fazer aqui nessa casa. Então, para mim, isso tem um valor muito grande,
porque eu lutei muito para ter 3 mandatos nessa casa e procurei honrar meus 3 mandatos nessa casa, produzindo como deputado, produzindo como secretário e levando meu ofício às últimas consequências daquilo que era a minha dedicação, a minha função pública. Então, esse plenário que já serviu como Câmara dos Deputados do Brasil, que já sediou posse de presidente da República da envergadura de Getúlio Vargas, um plenário desse hoje recebe essas homenagens, mas eu não posso deixar de registrar como foi doloroso, como foi difícil superar o desafio que se colocou para nós de recuperar esse estado da situação que ele se encontrava. É muito duro para mim, para o Gustavo e para todos que compuseram aquele momento, e para o governador Luiz Fernando Pezão, para o vice-governador Francisco Dornelles, é muito difícil ouvir o conjunto de críticas que não se fundamentam, de outras que estão longe de ser a verdade. Mas, principalmente, é mais doído ouvir dizer, agora no debate mesmo eleitoral, que esse plano de recuperação fiscal, que é pioneiro para o Brasil, não é um plano de recuperação fiscal para o Estado do Rio, é um plano de recuperação fiscal que abriu um espaço para que todos os estados brasileiros, no futuro, possam ter condição de, diante de uma crise terrível, sair dela por algum caminho. E a homenagem ao Gustavo é um pouco também aqui do desagravo que as equipes de governo, e mais especificamente nesse caso, eu mais dentro da representação de um mandato, e o Gustavo liderando uma equipe mais técnica dentro do governo, tivemos que suportar. Essa casa sitiada com bombas, cães, policiais, 20, 30 mil pessoas no seu entorno, e nós frequentando aqui diariamente, porque sabíamos que não estávamos ali para sermos populares, não estávamos aqui para agradar galerias muitas vezes orientadas por corporações ou coisas do gênero. Estávamos aqui corajosamente para fazer o que precisava ser feito para o Estado hoje estar na condição de voltar a pagar os salários como está pagando, salários de servidores, salários de aposentados, salários de pensionistas, voltar a pagar o custeio mínimo para tocar suas atividades e voltar a investir novamente em algumas áreas fundamentais. Por isso, a homenagem ao Gustavo, não só ao homem, ao profissional, mas também a coragem que ele teve, junto com toda a equipe, de chamar para si, junto conosco, a responsabilidade de fazer o que é certo. Quando você faz o que é certo, você leva para toda a sua vida esta homenagem já, de saber no seu íntimo que você fez o que precisava ser feito. Mas eu achei que precisava homenagear ele, dando a medalha Tiradentes para ele botar em casa e dizer: eu fiz o certo e o certo está representado nessa medalha na minha casa. É isso. Quero encerrar essa minha fala de maneira mais leve, porque, vocês me desculpem, mas eu, de fato, diante de toda essa circunstância, nós tivemos que, quando você coloca sua biografia em risco, né, se der errado, né, você está ali para pagar sozinho ou com um núcleo muito pequeno. Se dá certo, tem DNA e paternidade para todo lado. Então, assim, é um pouco também a gente dizer aqui, que bom que deu certo, que bom que a gente evoluiu para esse momento, que bom que nós podemos estar aqui nessa homenagem, né, dizendo que nós acreditamos nesse Estado. Esse Estado, ele não pode viver como um pobre menino rico. Ele é um Estado que tem potenciais enormes. Nós somos o segundo PIB da federação, mas não somos só por conta
da benfazeja presença aqui do petróleo, do óleo, do gás. Nós somos isso porque nós também somos formados de gente da mais alta qualidade. O Estado do Rio, se nós formos olhar indicadores importantes da atividade humana, do conhecimento, seja na cultura, seja na academia, seja em qualquer setor que nós possamos ir, nós vamos encontrar sempre o Estado do Rio com muita matéria-prima para avançar. Então, eu hoje, de manhã em casa, antes de sair, eu estava conversando com a Bel, minha mulher, que deve estar chegando aí, tentando no meio dessa loucura de campanha, dedicar um pouquinho de tempo a ela e a minha filha, antes de sair de casa, e eu estava dizendo o seguinte, que como é bom, como é confortável para cada pessoa estar no ambiente da sua família, se dedicando à sua família. Só que quem está na vida pública tem um chamamento diferente, né, que é se dedicar à sua família, mas também ter que se dedicar a milhares de famílias que muitas vezes nem sabem que aquele homem público, aquela mulher pública que ele está criticando, que ele está muitas vezes ali cobrando, e é natural que o faça, está ali também diante de um grande sacrifício, dedicando uma parte muito significativa da sua vida, da sua energia, para fazer com que as coisas fluam, para que as coisas andem e para que as coisas se resolvam no dia a dia do cidadão. Então, é por isso que eu fiz esse registro, mas que eu acredito muito que através do exemplo, né, dessas homenagens que estão aqui, nós vamos ter toda a condição de evoluirmos muito nesse estado para um momento que eu tenho certeza que vai ser muito positivo no futuro. Muito obrigado a vocês pela atenção e se sintam todos homenageados juntos aqui nessa noite. Quero também conceder a fala agora para o nosso amigo Fernando Salgado, que é chefe de gabinete do deputado Jair, que é portador aqui também de uma manifestação do deputado nessa noite. Por favor, Fernando. Obrigado. Presidente Cristiano Áureo dessa solenidade. Quando o senhor assumiu com coragem e destemor um desafio maior no momento crítico desse Estado e foi para a Casa Civil, o deputado Jair Bittencourt acabou ocupando a cadeira de secretário de Agricultura. E é bom que todos aqui sabem, o senhor sabe, que ele sempre costuma falar que teve o serviço dele e muito facilitado pela sua generosidade, pelo legado que o senhor deixou lá, por tudo o que o senhor deixou estruturado na secretaria. Ele encontrou profissionais do mais alto gabarito, na FIPERJ, na Pesagro, na Emater. E quando ele foi para lá, ele começou a observar esses profissionais. Gente que trabalha com afinco, gente que trabalha dedicada, gente que trabalha com sacrifício para o Estado do Rio de Janeiro. Tem a missão pública de atender a população do Estado do Rio de Janeiro. E dentre essas pessoas todas, altamente profissionais, que o senhor deixou lá, uma chamou a atenção dele, que é a homenageada de hoje, a Estela. Quem era aquela mulher firme, forte, dedicada, quase um trator, entendeu? Abrindo estradas, mas ao mesmo tempo com aquela delicadeza, um sorriso, com essa alma feminina que vai conquistando a todos. E ele teve a felicidade de propor essa medalha Tiradentes para a Estela. Como ele não pôde estar presente, ele me pediu, fez questão que eu comparecesse. E o WhatsApp hoje em dia facilita a vida de todo mundo. O que eu vou ler aqui foi um áudio que ele me mandou pelo WhatsApp. Querida Estela, infelizmente não pude estar presente como agendei e como gostaria, mas não poderia deixar de enviar algumas palavras nesse momento em que você recebe esta merecida homenagem, que é a medalha Tiradentes. Tenho certeza de que você se sentirá orgulhosa, mas sei que todos da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro também se sentirão homenageados, e em especial os servidores da Emater. Tenho certeza também de que cada produtor rural
cada pessoa que recebeu de suas mãos um incentivo dos programas Rio Rural e Estradas da Produção, importantes para o bom andamento da agricultura e tão bem geridos por você, está feliz e se sentirá homenageado com essa medalha. Quero te parabenizar e deixar de público o registro da grande mulher, administradora e parceira que você é. Tenha, Estela, a certeza de que essa honraria é uma justa homenagem a uma grande amiga, a uma servidora pública do mais alto gabarito, uma profissional da maior competência e a maior presidente que a Emater já teve. Está escrito aqui. Essa medalha Tiradentes, que tive a honra de propor, é o reconhecimento pelo seu desempenho como profissional da agricultura e, mais do que isso, reconhecimento pelo ser humano especial que você é. Que Deus te abençoe e proteja você e toda a sua família. Jair Bittencourt. Oi, pronto. Olha, a lista de presentes aqui é interminável, tá certo? Então, entre uma homenagem e outra, eu vou ler aqui algumas das presenças, mas eu vou passar diretamente aqui aos nossos homenageados e homenageadas, para a gente poder avançar de maneira mais rápida, como eu prometi no início. Então, neste momento, nós vamos dar início às entregas. E eu convido o meu amigo Rodolfo Tavares, presidente da FAESP, para receber aqui o título de Benemérito do Estado do Rio. E eu passo a palavra ao Rodolfo, por favor. Obrigado, meu deputado, por esse carinho, por essa homenagem. Eu confesso que fui imprudente. Primeiro, a não preparar um discurso escrito em que eu não corresse o risco de deixar de mencionar algum fato importante. O segundo, óculos, que ficou lá na Federação da Agricultura. E a essa altura da vida já são 4 graus. Eu queria, meu deputado, fazer uma passagem rápida pelos nossos quase 30 anos de convivência na vida pública. Você atuando no Estado e nessa casa, na Assembleia Legislativa, e nós procurando organizar a sociedade civil, 2 instrumentos fundamentais para a democracia. O Parlamento, onde o Estado se manifesta, produz as suas leis, opera a sua burocracia, opera o seu poder, e a sociedade civil organizada, que tem a incumbência de ser porta-voz das demandas, dos problemas das classes que nós representamos. Eu queria também rapidamente mencionar a todos que estão aqui, em primeiro lugar, os funcionários da Federação da Agricultura e do Senar, jovens, na grande maioria, e companheiros que estão comigo também há quase 30 anos.
que confiaram a sua juventude a acreditar num sonho de promover o agronegócio fluminense. Nós devemos tudo a vocês. Na realidade, obrigado. Na realidade, essa medalha tem dentro dela o mérito do trabalho de vocês, da vida de vocês, dedicada ao produtor rural fluminense. E queria mencionar aqui pessoas queridas que estão aqui, entre outras, o Antônio Olavo Brion, que me acompanha desde os 14 anos de idade. Um grande companheiro, um grande conselheiro da vida e da representação política. O Valdir Moraes, que eu homenageio como presidente do Sindicato Rural de Valença, um grande companheiro, um exemplo de fazendeiro, um exemplo de coragem, de dedicação a acarinhar as suas terras todos os dias. É isso que o Valdir faz. A minha família, que está aqui com a minha mulher, a quem eu tudo devo, as minhas queridas Daniela e a sua filha, minha neta, Maria Antônia, universitária, que é o carinho da família, e a todos os meus filhos. Queria cumprimentar o corpo técnico, tanto da FAERJ quanto do Senar, os nossos profissionais, não vou citar nome para não esquecer ninguém, mas uma pessoa que está de fora, que é uma das maiores cabeças do agronegócio fluminense, que é o nosso Moacir Bogado, que veio aqui nos dar um abraço. Queria cumprimentar o Antônio Varenga, da SNA, que já vi aqui, o Vinícius Mesquita, da OCB, o Jesus Mendes Costa, da FACERJ, o Ricardo, da Firjan, o Ronaldo Bartola, do Sindicato Rural de Campos, todos os presidentes que estão aqui. E lembrar de um paradigma importante da nossa vida, que foi o almirante, o ministro almirante César de Andrade. Representado aqui pelo seu filho, colaborador do SEBRAE. Amigos, nós estamos num momento muito importante da pátria brasileira. Nós sabemos as nossas responsabilidades. Nós já enfrentamos muitas dificuldades no nosso estado e no país. Nós lembramos da Parmalat, que podia ter quebrado 2.000 produtores de leite. Eu me lembro de trancar a entrada da fábrica da Parmalat em Itapiruna, usufruindo da delegação da representação sindical, e o Cristinho do nosso lado. Não entrava nem saía mais caminhão. São passagens da vida. As lutas políticas de representação classista, a honra de ter passado pela presidência do SEBRAE, como a nossa Carla hoje dá esse exemplo de dedicação à sociedade, trabalhando voluntariamente, colocando o seu CPF num orçamento de muitos milhões de reais. Existe esse tipo de empresário no Estado. Existe esse cidadão no Estado. E nós fazemos isso. Como eu fui repreendido pela família agora semana passada, acho que foi até pela Dani mesmo, que eu estava trabalhando de domingo a domingo. Porque a gente trabalha aqui no Rio, vai para a fazenda e trabalha mais ainda. E eu prometi a ela que ia mudar, ia trabalhar só de segunda a segunda. Porque o que nós fazemos é a nossa vida.
pelas nossas coisas, pelas nossas terras, pensando nos nossos netos, nos nossos filhos, mas, sobretudo, pela nossa pátria, porque eu não vou voltar para a terra dos meus ascendentes, eu não vou voltar para a Itália, eu não quero voltar para Portugal. A minha pátria se chama Brasil. E nós vamos continuar lutando por isso, agora com mais essa responsabilidade, que é esse título de benemérito concedido por essa casa, pelos seus deputados e por esse carinho do deputado Cristino Áureo. Aqui está a nossa vida, está os nossos antepassados. Nós não vamos trair o patriotismo dos meus pais, dos meus avós, porque a vida é dignidade. Sem dignidade, ela não vale a pena. Então, meu deputado, eu não quero me estender, eu quero homenagear também a todos que estão sentados nessa mesa, eu não vou repetir nomes, que dedicam o seu talento, que dedicam a sua coragem a fazer o progresso do nosso estado do Rio de Janeiro e do nosso país. Nós vamos continuar lutando pelo agronegócio fluminense, pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Ele é fundamental, ele é o pulmão dessa cidade, de tantos milhões de habitantes que precisam ser alimentados todos os dias, e é isso que nós fazendeiros, nós que não temos vergonha desse nome, nós não vamos chamar de produtor rural coisa nenhuma, nós somos fazendeiros, porque nós fazemos todos os dias. É o gado, é a lavoura, é a terra, são as máquinas, são os nossos companheiros, os nossos trabalhadores, que junto com a gente produzem a riqueza desse país. Deputado, eu me honro muito da sua amizade. Tenho muito orgulho, porque nós nunca discutimos nada que não fosse do estrito interesse do bem comum e do povo do nosso estado. Deus lhe abençoe. Eu me sinto realizado na minha vida hoje com essa homenagem. Muito obrigado. Bem, agora daremos início, então, à entrega das medalhas Tiradentes. Importante comenda que é oferecida aqui na casa a personalidades que, como eu disse aqui no início, contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado, mas, sobretudo, que, de alguma maneira, excedem na dedicação e no empenho. E, por isso, eu quero começar aqui homenageando, agora voltando a inverter um pouco, mas já vindo de lá para cá, viu? Ao nosso querido Gustavo de Oliveira Barbosa, que está aqui na função de consultor de finanças, mas que é para sempre o nosso secretário de Fazenda do Estado. Gustavo, o outro, seu xará, Gustavo Tutuca, né? Pode aplaudir, pode aplaudir. O xará dele, Gustavo Tutuca, é coautor dessa homenagem comigo, não podendo estar presente, mas me incumbiu de fazer aqui a homenagem.
Com a palavra, o nosso homenageado, Gustavo. Boa noite. Eu também, como Rodolfo, não preparei o discurso e prometo ser breve. Eu queria iniciar agradecendo, né, ao deputado Gustavo Tutuca e ao meu amigo. Tenho muita honra em falar isso. Muita gente vem execrando a política, os políticos, e eu aprendi com o tempo que as coisas só melhoram com a política, a boa política e o bom político. Eu tenho muita honra de conhecer um bom político que faz uma boa política, que pensa em melhorar a vida da sociedade fluminense. É uma honra tê-lo como amigo. Queria agradecer ao governador Pezão, ao governador Dornelles, que acreditaram em mim desde a época do Rio Previdência, depois como secretário de Fazenda, um desafio jamais visto, pelo menos por mim, acredito por muitas pessoas. Quero agradecer também aqui amigos da equipe do Rio Previdência, que estiveram comigo ao longo de anos nessa luta que foi construir um fundo de previdência um pouco mais estruturado. Agradecer a equipe da Secretaria de Fazenda, também algumas pessoas estão aqui, eu quero agradecer por estarem aqui nessa homenagem. A equipe da Caixa Econômica, minha empresa de origem, que muito me orgulha, também agradecer as pessoas que estão aqui. Mas eu quero fazer um agradecimento especial, me perdoe a emoção, à minha esposa, os meus 2 filhos. Eu tenho certeza que sem eles eu não estaria aqui hoje. Eu só tive essa capacidade de lutar junto de você, graças a eles estarem a todo instante do meu lado. Há 10 anos atrás, quando eu vim para o Rio de Janeiro, minha origem não é o estado do Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, se me perguntasse hoje, né, eu não conseguiria me enxergar hoje aqui, né, recebendo uma homenagem tão distinta, tão honrosa. Eu nunca pensei isso. Quando eu cheguei ao Rio Previdência, eu não conhecia praticamente como funcionava o Estado, não o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, vinha de uma empresa pública, mas com pouco contato, e fui aprendendo com o tempo, graças a essa equipe aqui do Rio Previdência que eu citei, que muito me ajudou, muito me trouxe das suas experiências, e houve um crescimento conjunto. E depois, no maior desafio profissional da minha vida, que foi a Secretaria de Fazenda. As pessoas sempre perguntando, Gustavo, você tem certeza, né? Eu, para falar muito a verdade, eu não tinha tanta certeza, tanto conhecimento do desafio que viria. Mas com o apoio de todos, e ressalto novamente o apoio do secretário da Casa Civil, que comigo, com o governador Pezão, íamos a Brasília constantemente, semanalmente, trabalharmos para a melhoria do Estado do Rio. A crise que o Estado passou e ainda passa foi e é muito grave. Então, o ataque a essa questão precisava ser feito de uma forma estratégica, estrutural, e de uma forma que conseguisse voltar a trazer a estabilidade para o Estado do Rio. Como bem lembrou o deputado Cristino, uma época tivemos que vir aqui todos os dias para discutir leis que muitas vezes não eram bem vistas, não eram trabalhadas, não eram entendidas, mas que eram necessárias. Não sou político, então eu tenho toda a tranquilidade de falar. Aqui, inclusive, a Casa da Democracia, mas muitas vezes as pessoas argumentavam sem muito conhecimento do processo, era necessário se aprofundar. E é aqui nessa casa que aprovou as leis, né, que essa casa conduziu para o processo, né, que hoje
está aí mostrando o seu valor, mostrando que com muito esforço, com muita dedicação, as coisas conseguem, as coisas acontecem. Eu queria, por último, como eu falei, eu não vou me alongar, falar que nós aqui, eu acredito que é o espírito de todos, nós não estamos fazendo nada mais do que servir ao público, é a nossa função. Eu recebi para isso, eu fui pago pela sociedade para ser um servidor público. Eu fui remunerado, a obrigação minha é tentar retribuir esta questão servindo à sociedade. Entendo que a obrigação de qualquer servidor público é servir à sociedade, porque é ela que paga o salário do servidor público, através dos seus impostos, através das suas contribuições. Então, mais uma vez, deputado, agradeço muito, e mais uma vez quero falar que me honra muito a sua amizade. Boa noite, muito obrigado. A vida pública tem dessas coisas, né? É a primeira vez que eu vi o Gustavo chorar, já tem uma vantagem enorme ter marcado esse encontro aqui, né? Então, porque no dia que nós nos despedimos, no dia que ele me informou que ia sair do governo, quem chorou fui eu, né? Um pouco pela emoção de estar perdendo a companhia dele e um pouco por estar me sentindo sozinho para continuar. A sorte que o Luiz Cláudio, e por isso ele está sendo homenageado também, o Luiz Cláudio deu sequência de maneira muito sábia ao trabalho desenvolvido pelo Gustavo, mas aquela fase foi uma fase difícil, e eu quero, aqui entre uma homenagem e outra, também render aqui a minha homenagem a uma pessoa que está aqui no plenário, e que também encarou parte desse desafio, parte desse problema, e que é um companheiro nosso a vida inteira, a quem eu respeito muito, que é o meu amigo Júlio Bueno, que está aqui, né, que foi secretário da Fazenda, foi secretário de Desenvolvimento Econômico também, amigo aqui de todos os homenageados e homenageadas, e nessa sequência, lá ao lado, César Vasques, representando a diretoria executiva do SEBRAE, né? Quero homenagear a Ângela Costa, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Quero homenagear a Dulce Ângela, que está aqui presente, subsecretária da Casa Civil e Desenvolvimento. Representando aqui o município, o nosso amigo, esse eu tenho bastante estrada também junto, Epitácio Brunet, está aqui presente. Brunet, um grande abraço. Pode aplaudir, pessoal. E aí, eu vou seguir daqui a pouco fazendo o restante das homenagens, das citações, mas, perdão, eu vou seguir com as homenagens e convidando agora para receber, desse lado aqui também, a nossa querida amiga Maria Beatriz Bley Martins Costa, coordenadora do Green Rio, nossa carinhosamente Bia. Vamos. Essa cadeirinha é pesada. Bom, com a palavra a nossa homenageada. Bia. Bom, boa noite a todos.
Vou tentar controlar a minha emoção também, mas eu preparei alguma coisa, eu prometo ser breve. Bom, primeiro eu queria agradecer ao deputado Cristino Auro por essa honra, aos prezados colegas homenageados nessa data, prezadas senhoras, prezados senhores, queridos amigos e amigas, minha querida família. Inicialmente, gostaria de registrar meu agradecimento aos que me outorgaram essa honraria, às senhoras e os senhores deputados dessa casa, especialmente ao deputado Cristino Auro, autor dessa proposição que muito me emociona. Eu nunca sequer imaginei receber uma distinção tão honrosa, a medalha Tiradentes, e desde já peço a indulgência, caso eventualmente a minha voz embargue. Não caberia num breve discurso as muitas vezes que testemunhei o empenho do deputado Cristino Auro e sua valorosa equipe, fosse como secretário, fosse como deputado, em buscar soluções conciliadoras e inovadoras que resultassem em geração de emprego, renda, agregação de valor aos produtos e serviços do Estado do Rio de Janeiro. Tomás Antônio Gonzaga, que dividiu com Tiradentes o sonho da liberdade ainda que tardia, escreveu em seu poema Marília de Dirceu: consiste ser herói em viver justo, e tanto pode ser um herói pobre como o maior Augusto. Tiradentes foi um herói justo, que nunca desistiu do seu sonho. Por quase 2 décadas, eu tenho tido o privilégio de conviver com gente que nunca desistiu. E a eles agradeço tudo que aprendi e faço agora uma brevíssima, prometo, linha do tempo carregada de gratidão. O Planeta Orgânico, do qual sou diretora, nasceu no final da década de 90, por inspiração de um casal chamado Thompson, Angela e Jake Thompson, proprietários do Sítio do Moinho, que nunca desistiu de promover a agricultura orgânica e sempre se manteve fiel aos seus princípios. Agradeço a eles essa inspiração e por terem me apresentado a Fábio Ramos, outro exemplo de perseverança. Assim perseverou Cristina Ribeiro, que nunca abandonou a BIO, Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro, onde foi criada em 85 a primeira feira de orgânicos do Brasil, em Nova Friburgo. E por isso eu sou muito feliz de estar com o prefeito de Friburgo aqui. O Planeta Orgânico trouxe para o Rio em 2003, como o Cristino bem lembrou, a versão latino-americana da maior feira de orgânicos do mundo, a Biofá, e já neste desafio o Cristino estava presente, com o compromisso de promover a agricultura fluminense e o desenvolvimento rural sustentável. Também desde 2003 conheço e admiro Evandro Peçanha. Cadê ele? Diretor do Sebrae. Evandro, muito obrigada, você me ensinou muita coisa e ele também nunca desistiu de compromissos com sustentabilidade. E ao mencionar Evandro, eu quero registrar aqui enfaticamente o meu reconhecimento, meus agradecimentos e um voto de louvor a todos os quadros do Sebrae, que eu tive o privilégio de conviver e dividir projetos e desafios. Muito obrigado. Uma salva de palmas, vocês merecem. O mesmo registro eu preciso fazer à Confederação Nacional do Comércio, citando o presidente Antônio Oliveira Santos, que reconheceu a importância de apoiar um evento internacional no Estado do Rio, para que o Estado do Rio seja referência da economia verde internacionalmente. E ao longo desses anos fui conhecendo e admirando muita gente perseverante, corajosa, Ana Aste, Lícia Marca, Margarete Teixeira da Unacop, Geisa Rocha, Tereza Corção, pioneira com os ecochefes, Bernadette Braga, Cláudia Gaspar, Celso Merola, promovendo o nosso Vale do Café, Elga e Nelson, que são 2 guerreiros do Rio Rural, aprendi tanto com eles. Rogério Dias, que foi um mestre da agricultura orgânica, Otávio Melo Alvarenga, que não está aqui, mas queria fazer uma homenagem a ele, porque o Antônio está conseguindo tocar belíssimamente tudo que o Otávio plantou. Roberto Rodrigues também nos apoiou, um mestre do agronegócio. Quanta gente sábia, o quanto eu aprendi com vocês. Muito obrigada. Eu podia continuar a lista, mas eu vou ser fiel ao tempo. Eu ensaiei esse discurso para não fazer um discurso longo.
Então eu quero fazer um voto de louvor a centenas, milhares de heróis anônimos que nunca desistiram de ser fazendeiros. Gostei muito da expressão do meu colega Rodolfo, que são pessoas que não desistem como Tiradentes. É gente que acorda às 3, 4 horas da manhã, pega uma estrada, enfrenta a chuva, supera perdas para que tenhamos comida na mesa. A eles as minhas homenagens e o meu reconhecimento a esses brasileiros e esses fluminenses. Conviver com quem trabalha na agricultura é um aprendizado de perseverança, paciência e sabedoria. E aqui, Rodolfo Tavares e a Estela Romanos sabem muito bem a honra que eu tenho de dividir essa data e esse local com eles. Tem que respeitar a terra, não contaminar a água, como eu aprendi muito com o Nelson e com a Elga. Esperar a semente germinar, a planta crescer, colher os frutos e depois começa tudo de novo. Nós escolhemos o ano de 2012 para realizar o Green Rio, um evento internacional de economia verde, porque assim desejávamos que esse evento nascesse com o DNA da Rio+20. E desde então o Green Rio vem se firmando como um ponto de encontro da bioeconomia. E por que bioeconomia? Porque o mundo vive um cenário onde a demanda por recursos naturais cresce desproporcionalmente à oferta. Em 2050, a população do mundo atingirá mais de 9 bilhões de pessoas. A urbanização cresce de forma acelerada e o rural. Nós temos que valorizar o rural e valorar o rural para que se possa atender essa crescente demanda. Os desafios são enormes. É urgente uma transição para uma economia de baixo carbono, de base biológica, que é a bioeconomia. Este ano, o Green Rio, nós recebemos uma delegação de bioeconomia da Alemanha, com mais de 20 pesquisadores da Alemanha, que durante esse evento se reuniram com pesquisadores brasileiros e pesquisadores da UFRJ, do Senai e da Embrapa. O Rio tem um privilégio de contar com 3 instituições da Embrapa. Embrapa Agrobiologia, Solos e Agroindústria de Alimentos. Nós temos o privilégio de contar com a Emater, um voto de louvor aqui para a Estela, com a Pesagro, com a Fiocruz. Essa parceria com agricultores fluminenses, a valorização dos agricultores fluminenses, é algo que o Cristino tem feito com total dedicação. No próximo Green Rio, em maio de 2019, além de representantes da Alemanha, teremos também representantes da França e da Dinamarca que virão aqui para o estado do Rio conhecer o que nós estamos fazendo no setor da economia verde. E teremos também um seminário latino-americano do Pacto de Milão para discutir segurança alimentar e agricultura urbana, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Emprego, aqui representado pelo subsecretário Pretácio Brunet, a quem eu tenho a honra de contar com a parceria. Obrigada, Brunet. O Estado do Rio, com suas regiões geográficas, climas diferenciados e reconhecidas competências em pesquisa tecnológica e pesquisa agropecuária, tem tudo para se tornar uma referência. E contamos, Cristino, a partir do ano que vem, que você leve essa energia e essa determinação para promover e defender os interesses do Estado do Rio na capital do país. E aqui peço licença para um comentário pessoal nessa linha do tempo. Nem Planeta Orgânico, nem Biofar, nem Green Rio teria sido possível, e aqui a voz vai embargar, sem o apoio da minha família. A minha enorme gratidão e amor aos meus filhos, a Luiz e Álvaro, pela força e afeto que nunca me faltaram, por terem trazido para a minha vida 2 filhas de coração, Mônica e Gabriela, e 3 raios de sol que iluminam a minha vida todos os dias, que são meus netos, Alice, Pedro e Fernando. Aos meus amigos e amigas queridos, que são a família que escolhemos, que são as verdadeiras energias renováveis que nós contamos. Álvaro e Mônica são 2 pilares da engenharia operacional e afetiva que sustenta o Green Rio, junto com outro pilar, a Rosa Cordeiro Guerra, Rosina. Outro raio de sol na minha vida. Há 2 nomes também que eu queria dizer com o coração ao alto, meus pais, Alzirita e Jorge, que desde menina sempre me incentivaram e apoiaram, obrigada, querido,
e disseram, não desista. Eles diziam para mim, Maria Beatriz, não me chamavam de Bia, era Maria Beatriz. Maria Beatriz, você vai conseguir, não desiste, vai em frente, estamos do seu lado, eles estão do meu lado. A eles a minha eterna gratidão. Finalmente, tentando controlar a emoção, eu quero terminar essas palavras inspiradas por uma palavra, pela Epístola de São Paulo a Timóteo, quando ele diz, combati o bom combate, completei o caminho e guardei a fé. Eu quero dizer a vocês, nessa casa, nesse patrimônio, inspirada também por esses lindos viscondes que nos cobrem, que eu combato o bom combate, ainda não completei o caminho e vou guardar sempre a fé no Brasil, nos brasileiros e nos fluminenses. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Bia. Eu vou seguir aqui, dando prosseguimento às entregas. Vou chamar a senhora Estela Alves Branco Romanos, presidente da Emater Rio, para receber a medalha Tiradentes, homenagem à autoria do deputado Jair Bittencourt, como foi colocado aqui. Convido o senhor Fernando Salgado, chefe de gabinete do deputado Jair Bittencourt, para fazermos juntos a entrega. Ouviremos agora, então, as palavras da nossa homenageada. Deputado Cristiano Áureo, presidindo essa solenidade, queria me dirigir primeiramente aos homenageados aqui. E dizer que hoje, eu acho que é uma noite da agricultura mesmo. Né? Mesmo aqueles que aparentemente nada tem a ver com a agricultura, tem tudo a ver com a agricultura. Né? Dr. Gustavo Barbosa, nosso grande padrinho na Secretaria de Fazenda. Vocês não têm ideia, né, como ele ajudou a Emater, a Secretaria de Agricultura, todas as nossas vinculadas. Então a gente queria, doutor Gustavo, agradecer muito ao senhor, muito. A Bia, essa batalhadora pela agricultura orgânica, grande parceira de muitos anos da nossa secretaria. Doutor Rodolfo, hoje aqui materializado como benemérito da agricultura, uma coisa que a gente já sabia há muito tempo, né, que ele é o grande benemérito da agricultura do estado do Rio de Janeiro. Né? A Carla, nossa presidente aqui do Conselho do SEBRAE, SEBRAE que é o grande parceiro da Emater, da Secretaria e de todas as entidades que trabalham no meio rural, o Senar, a FAERJ, né? Então também tudo a ver conosco. E o deputado presidindo aqui essa solenidade, que é o deputado da Agricultura, né? Do Cristiano. E eu confesso a vocês que eu não pensei em nada para falar hoje. Mas tem que falar, né? Então, a gente tem que falar. E é muito difícil. É muito difícil, vocês não têm ideia. Primeiro, para me controlar, para não chorar, que eu falei que eu não vou chorar. Todo mundo sabe que eu sou bom hoje, eu não vou chorar. E, segundo, para tentar colocar para vocês tudo que eu sinto nesse momento. Primeiro, eu tenho a nítida certeza, a convicção
de que essa homenagem que eu estou recebendo aqui é para todos os funcionários da Emater Rio. Os funcionários da área administrativa, da extensão rural, os funcionários da engenharia rural que estão aqui em peso. Essa homenagem é para vocês, né? São homens, mulheres que estão no dia a dia visitando as propriedades, né, dos nossos produtores rurais, dos nossos fazendeiros e fazedores, né, como falou o doutor Rodolfo. E hoje nós estamos aqui com alguns produtores de Talva, na pessoa de seu Almerindo. Eu acho que o Rio Rural, o nosso trabalho, o trabalho da extensão, o programa Estrada da Produção, ele tem uma característica muito importante para os nossos produtores. Ele modifica a vida das pessoas. Com certeza, a gente tem essa certeza que o nosso trabalho modifica a vida das pessoas no interior. Então, eu queria agradecer muito a presença de várias pessoas aqui do interior, né? Lá de Talva, na pessoa do seu Almerindo, como eu já falei, do Marconi, do Edinho, da Emater lá de Talva. Gostaria de agradecer muito, vocês vieram de bem longe. Nosso presidente da Câmara Municipal de Porciúncula, Nando, que está aqui, junto com o nosso amigo Denilson, que é da Emater, Coeri. Queria também agradecer muito a vinda de vocês, os amigos de Carmo, enfim, os amigos da minha cidade, Araruama, né? A Marisete, o Zezinho, a Keila. Queria agradecer muito. Os queridos amigos e o querido amigo prefeito de Nova Friburgo, que também é minha cidade, é minha cidade do coração também. Eu gostaria de agradecer, doutor Renato, muito sua presença sempre, a sua parceria com a Emater, sua parceria com a produção rural do estado do Rio de Janeiro. A gente queria agradecer muito. Agradecer a minha família, né? Aqui meu marido, meu mais que filho, minha nora, minha irmã Verinha e minha irmã Magda e a minha filha do coração, a Raquel, que está por aí. Eu não sei onde ela está, mas ela está aí. Queria agradecer muito. Está ali. E dizer para vocês... Todo mundo já falou aqui sobre o Cristino Áureo político, homem público. É um grande privilégio eu ter sido chamado pelo Cristino, que é meu amigo há 25 anos, portanto, o conheço antes da política. E é muito bom, depois de 25 anos, a gente constatar que um homem público continua com a mesma postura, com os mesmos hábitos simples, com os mesmos sentimentos puros como o Cristino mantém. Isso é muito bom. Foi um grande privilégio poder trabalhar com você, poder aprender com você e poder conhecer esse exemplo para todos nós de homem público. E também um grande privilégio ter conhecido o deputado Jair Bittencourt. Queria, Fernando, que você transmitisse ao deputado um grande abraço nosso, meu, da Emater, de todos os funcionários da secretaria, dizer que foi muito bom essa convivência com ele. Foi uma surpresa muito grande para todos nós encontrarmos no deputado Jair um grande parceiro, uma pessoa que tem uma dinâmica de trabalho muito grande, um comunicador e que soube, né, entrar numa secretaria e suceder a um secretário que tinha quase 20 anos de pasta e fazer um grande trabalho como ele fez. Então eu gostaria que você transmitisse ao deputado Jair todo o nosso carinho, a nossa amizade, né, e nosso agradecimento a ele. E voltando a falar um pouco dessa medalha, eu acho que todos nós aqui, a Carla, o doutor Rodolfo, a Bia, o Gustavo, e eu me enquadro perfeitamente também nisso. Eu acho que nós recebemos a medalha Tiradentes, nós somos grandes idealistas. Nós acreditamos naquilo que fazemos. E acreditamos numa coisa muito importante, que é o trabalho. Então, acho que esse é o grande legado que eu quero deixar para o meu neto, João Vitor.
acreditar no trabalho. Obrigada, Cristino, meu amigo, meu irmão. Não vou falar mais porque eu não quero chorar, mas muito obrigada mesmo. Obrigado ao deputado Jair e obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje. E parabéns a todos os homenageados. Com certeza, esse é um momento marcante na vida de todos nós. E um momento marcante na vida de todos os funcionários da Emater também. Grande abraço. Muito bem, Estela. Agradeço aqui em nome de todos os agricultores e agricultoras aí as suas palavras, sua homenagem. Antes de passar a fase final aqui da nossa homenagem, eu quero agradecer a presença do Josa, o José Antônio Nascimento Brito, presidente da JB-FM, nosso amigo, Paulo Renato Marques, subsecretário de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado, ao Natan Skipper, da FEComércio, também do Conselho, a Márcia Almada, diretora da área de pessoal da nossa Secretaria de Agricultura, ao Alfredo Renault, superintendente da ANP, que está aqui presente, aos presidentes de sindicatos rurais, nas pessoas do Ronaldo Bartolomeu de Campos e Maurício Salles, de Conceição de Macabu, ao nosso, aqui homenageada também pelo Senar, a esposa do Dr. Rodolfo, nossa querida amiga Cristina, Maria Cristina Tavares, ao Jesus, que eu já mencionei, e a todos os outros amigos e amigas que fazem parte aqui da lista, que depois a gente vai divulgar, né, no conjunto da solenidade. Finalizando, portanto, eu queria agora chamar para nós entregarmos a medalha Tiradentes a senhora Carla Cristina Fernandes Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE. Na sequência, ouvindo a nossa homenageada. Carla, por favor. Boa noite. Eu também não preparei nada para falar, mas realmente, como a Estela falou, é muito emocionante estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que a maior emoção realmente é receber essa medalha das mãos do Cristino. Todo mundo fala meu deputado, eu tenho essa mania de falar meu deputado, mas eu acho que é a hora da gente falar nosso deputado. É o nosso deputado e com certeza agora vai alçar voos maiores por nós, por todos nós, pelo nosso Estado. E é uma grande honra receber do Cristino. Todo mundo já falou aqui, ficar por último, acho que tem isso, todo mundo já falou o que você pensou em falar, então está mais fácil, eu vou falar mais rápido. Mas o Cristino realmente é uma honra conviver com ele, pelo homem público, pela personalidade, pelas características, pela integridade, pelo que ele defende. Eu tive a chance de conviver com o Cristino no momento que o Estado atravessava exatamente isso que ele descreveu, e ele teve a coragem de enfrentar aquilo que poucos enfrentariam. Poucos teriam encarado o desafio que ele encarou, porque muitos políticos na situação dele teriam dito que aquilo era um suicídio político. E ele simplesmente pegou a bandeira do empresário e defendeu, porque ele sabia que por trás daquilo existiam grandes inverdades, grandes mitos, e ele simplesmente pegou a bandeira, estudou, fez o dever de casa e provou que o que ele tinha que fazer era defender a classe empresarial, o desenvolvimento econômico e a atividade econômica do nosso Estado. E fez isso
com um brilhantismo único que a gente pôde ver, e por isso que o Rio de Janeiro continua na luta, continua na briga, e que muitas empresas não foram embora daqui. Eu acho que ele garantiu para a gente o mínimo de segurança jurídica, e não é qualquer um que tenha coragem de fazer o que ele fez. Então, Cristino, ter recebido essa homenagem pelas suas mãos me emociona mais do que qualquer outra coisa. Eu realmente estou muito emocionada. Obrigada. Eu acho que todo mundo que está sentado aqui, a Estela falou, é verdade. A gente está quase podendo fazer uma reunião do Conselho do Sebrae aqui hoje, porque além da mesa, tem muitos amigos do Sebrae hoje aqui presentes. Mas é muito bom a gente ser homenageado, como o Cristino falou, num clima desse. Eu vejo aqui amigos de infância, amigos que essa luta pela representação empresarial me trouxe, amigos, amores, o meu pai que está aqui presente, e é uma história e a história de ser empresária e ser representante empresarial e ser um pouco do meio político foi se confundindo. Então, esse chamado, sabe, Cristino, que você falou um pouco no seu discurso, e às vezes ele vem para a gente sem a gente perceber. E essa medalha traz essa responsabilidade da gente entender que a gente não pode desistir nunca. O Rodolfo, toda vez, porque ele é nosso muso inspirador, toda vez que ele fala para a gente, ele fala no Sebrae, ele fala com muita profundidade de não desistir, de que a gente não pode desistir nunca da nossa luta, porque a gente tem que deixar um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E aqui nessa plateia, eu tenho os meus primeiros 2 empregadores. O Ricardo Maia, da Ipiranga, foi um dos meus primeiros chefes, e o segundo, o Antônio Carlos Ramos, da Accenture. E quando eu desisti, fui resolver ser empreendedora, talvez nenhum dos 2 tenha entendido nada. E aí vem essa coisa de ser chamada, né? Da gente lutar pelo empreendedorismo no nosso estado, saber que não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente ir encontrando ao longo desse caminho pessoas que querem fazer o bem, pessoas que querem fazer a diferença, pessoas que não querem desistir, né? E aí sobre essa emoção que eu estou aqui hoje querendo dizer, que eu fui encontrando essas pessoas ao longo da vida, e muita gente me pergunta, por que você está nisso tudo? Por que você está nessas instituições? E eu tenho que agradecer a essas instituições por terem acreditado em mim, terem me chamado, por essas instituições acreditarem que eu posso agregar alguma coisa à luta delas. Então, essa medalha traz para mim o reconhecimento de que eu posso mudar alguma coisa. Eu não posso mudar tudo, mas eu posso mudar alguma coisa. Então, como eu ouvi uma vez do meu outro estimulador, Dr. Júlio Bueno, você é política sim? Quando eu fui pedir para ele um incentivo fiscal de 5%, ele falou, não, tem que ser 2%. Eu falei, calma que eu não sou política. Você é política sim, você pode querer não assumir, mas você é política sim. Então, eu acho que todos nós somos políticos, a gente não tem que ter vergonha de fazer a boa política, que é lutar para que o nosso Estado continue. A gente tem que ser o indutor do desenvolvimento. Como diria também Júlio Bueno, só o desenvolvimento liberta. Então, a gente tem que continuar acreditando, a gente não pode desistir. E essa casa, como é a casa da democracia, é a casa que nos move. Então, ver que essas pessoas que estão aqui nessa mesa, né, são pessoas reconhecidas, são pessoas do bem, são pessoas que continuaram acreditando. O Gustavo, que aceitou naquela hora, eu me lembro quando eu fui conversar com o Gustavo, talvez no primeiro mês que ele tinha assumido ali, e o Gustavo disse para mim, Carla, eu não posso sair na rua para comer uma coxinha de galinha, porque senão vai vir algum repórter atrás de mim querendo me entrevistar, e entender essa situação, mas ele aceitou o desafio. Então, eu acho que a gente já passou por tanta coisa, e ver essa corrente do bem, todo mundo querendo fazer a diferença aqui, e está lutando pelo mesmo ideal, e hoje sendo reconhecido
para mim, me move e talvez mostre para o meu pai que está ali sentado e que às vezes ele acha que eu sou maluca, sabe, deputado? Ele fala assim, a minha filha é maluca, mas eu acho que às vezes ele entende que a gente está lutando por algo maior. Então, eu queria primeiro dar parabéns a todos vocês que estão aqui antes de mim e que servem de inspiração para mim. E, Cristina, eu não esperava, obrigado pela homenagem, porque às vezes a gente tem muita vontade de desistir, às vezes é muito difícil a luta, e eu queria agradecer porque essa homenagem renova as minhas esperanças. E eu queria aqui agradecer a todo mundo do Sebrae que está aqui, que todo dia também, ao Jesus, que é o meu rei, né? É meu estimulador também todos os dias, que sempre me dá mensagens de ânimo, e a toda a equipe do Sebrae que está aqui, aos meus amigos, aos meus familiares, a equipe da Ju Rio, a equipe que está sempre do meu lado, e obrigado por todos vocês existirem, obrigado, Cristino, e não vamos desistir do Rio de Janeiro nunca, porque como Cristino tem outras pessoas maravilhosas nesse estado também que vão lutar pela gente sempre. Obrigado, boa noite. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu quero reiterar aqui a homenagem aos agraciados, mas também a todos que estiveram aqui nessa noite. E quero muito dizer para vocês o seguinte, o prefeito de Nova Friburgo está aqui hoje representando os prefeitos dos municípios, mas nós temos aqui vereadores, vereadoras, presidentes de entidades, associações, desde pequenos produtores até sindicatos grandes que respondem por atividades aí muito significativas, ligado à área de petróleo, ligado à área da construção naval. Mas eu vou me reportar aqui a um pedido que o Gustavo Barroso, meu amigo lá de Friburgo, me fez, que ele me disse, Cristina, você tem que se pronunciar na Assembleia a respeito exatamente dessa coragem que nós tivemos todos de enfrentar um pouco a discussão sobre os incentivos, seja a agricultura, seja a indústria, seja o comércio, porque por trás disso tudo não é defender algum tipo de interesse empresarial, como se o interesse empresarial fosse algo proibido na sociedade brasileira. Por trás do interesse empresarial está o empreendedor. Por trás do empreendedor estão milhões de pessoas, milhares de famílias, que dependem da coragem de empreender, da coragem de correr riscos, né? Diferentemente da concepção de benefício fiscal, e eu tenho uma distinção clara dos dois termos. Benefício é algo que benesse, é algo que você privilegia alguém. E privilégio fiscal tem que ser combatido mesmo. Fraude, desvio, sonegação tem que ser combatido mesmo. Mas incentivo é diferente. Incentivo é algo, como o nome mesmo diz, que você dá como forma de elevar, como forma de estimular. E isso nós não vamos abrir mão em nenhum momento, nem aqui na esfera do Estado. Quando eu disse que eu estou me despedindo da casa, todos sabem a razão, eu não posso aqui colocar de maneira tão, digamos, explícita, né? Mas todos sabem a razão pela qual eu estou aceitando novos desafios. Porque eu acho sinceramente que nós podemos mais, nós temos que avançar mais e tem etapas pela frente que nós precisamos cumprir juntos. Tem muita gente, empregado no setor privado, empregado no setor público, que não veio para cá para frente fazer manifestação. Não veio. Tem milhões de desempregados que não vieram para cá se manifestar, porque sequer tinham o dinheiro da passagem para estar aqui. Sabe por quê? Porque estão dependendo de que nós tenhamos ainda mais coragem para estimular o empreendimento, a empresa e, portanto, o emprego. É assim que eu quero fechar aqui a nossa fala, porque o Brasil não vai viver de radicalismos, o Brasil não vai viver de extremos.
O Brasil vai viver da capacidade nossa de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui não é uma noite de homenagens. Pode ser que alguém que esteja vendo em casa ache até uma solenidade um pouco cansativa. Não é não. Isso aqui é a gente parar no corre-corre do nosso dia a dia e destacar pessoas que saem da comodidade do ser próprio e se dedicam à coletividade. É isso que eles representam. E é por isso que a gente segue em frente. É por isso que nós vamos seguir, buscando diálogo e, sobretudo, fazendo o nosso país cada vez mais uma democracia. Com uma vida de desigualdade, sim, mas que nós só vamos conseguir corrigir pelo exercício cada vez maior dessa vertente democrática e nos orgulharmos de ser, sim, entre os países que estão buscando seu lugar no mundo, a maior democracia do planeta. E é isso que nós vamos buscar sempre. Agradeço a todos e dou como encerrada essa sessão. Boa noite.